Olá, bom dia. Eu sou Ana Cláudia Souza. Esse encontro é promovido pelo coletivo Mulheres nas Quebradas, Redes da Maré, Clube F, da Bazar do Tempo, Blux Livraria, com apoio da FAPERJ. A primeira mesa começa agora e o tema é feminismo comunitário. Para falar sobre o pensamento feminista latino-americano, que tem a questão da comunidade como central, como prioritária. A gente tem aqui a Julieta Paredes, mulher aimara, fundadora do movimento Feminismo Comunitário de Abya-Yala, na Bolívia, autora do livro Para Descolonizar o Feminismo e uma das construtoras do projeto Tecido Pindorama Brasil. A gente tem também a Rafaela Vilaça, mãe de Maia, trabalhadora do Sinsprev, construindo o coletivo Horizontes e Feminista Comunitário de Abya-Yala, Tecido Pindorama Brasil. E temos também a Tamicuã Thierry, se eu estiver falando errado, Tamicuã, você me corrige, mulher pataxó, que vive na terra indígena do Jaraguá, liderança indígena, artista e feminista comunitária de Abya-Yala, Tecido Pindorama Brasil. É uma apresentação breve, porque a voz é das nossas convidadas, e agora, a partir de agora, cada uma de vocês tem 15 minutos para falar sobre feminismo comunitário. E a partir de agora, Julieta, começamos com você. Você tem 15 minutos. A palavra é sua. Obrigada a todas as hermanas constructoras deste espaço de troca de vidas e de esperanças, hermanas, de lutas. Nós vamos a fazer, Ana Cláudia, uma primeira roda de apresentação política de nós e depois vamos a expor o pensamento de feminismo comunitário. Quem é que eu sou? Eu sou uma mulher aimara, segunda geração criada na cidade de La Paz, na Bolívia, e he caminhado, desde muito criança, he caminhado em meu barrio, na periferia da cidade de La Paz, da la Bolívia, que Bolívia, en el contexto que llaman Latinoamérica, hoje nós chamamos Abya-Yala, é um paizinho, não é algo muito periférico em contexto, mas com o processo de cambio, Bolívia subiu a um lugar de visibilidade. Bem, eu sou habitante da cidade de La Paz, aimara, mulher aimara, mas também minhas opções sexuais não são da heteronormatividade. Então, como mulher aimara, eu caminhei na esquerda, caminhei na teologia da libertação com meu povo, mas também caminhei na esquerda que é machista, e aí entendi que era importante um espaço para as mulheres. A partir do ano 1990, nós fizemos Mulheres Creando, que no contexto do feminismo latino-americano e do Caribe, de los encontros, Mulheres Creando, el año 1996, en el encontro de Chile, teve uma presença deste o feminismo de la dignidade e de la autonomia. Então, a partir desse momento, caminhamos junto a outras parceiras no conjunto de os feminismos latino-americanos como feminismo autônomo e desde Bolívia, Mulheres Creando Dignidade e Autonomia. Mas isso não foi suficiente, porque no ano 2000 nós tivemos uma discussão política com o feminismo autônomo de Mulheres Creando e fizemos a comunidade Mulheres Creando Comunidade. Então, esse caminhar significou depois, para 2003 e 2006, a construção de um feminismo descolonizador, e esse é o meu lugar de fala que eu posso falar agora. Eu sou filha de Cruz, irmã de Enriqueta, minha irmã, e neta de Natividade, que é a ancestralidade indígena que eu traço. Rafa. Bom dia, eu quero saudar primeiro as companheiras, né? É um prazer estar com tantas companheiras
de tantas lutas que eu conheço aí só virtualmente, das atividades que a gente vai passando aí pela vida. É uma alegria imensa estar aqui hoje e poder estar falando nesse espaço. Como a Ana Cláudia colocou, eu sou Rafaela, eu venho do interior de São Paulo, eu sou de São José dos Campos, uma cidade onde é um berço industrial aqui de São Paulo, e eu nasci em uma família de trabalhadores do campo, né? Meu pai é um trabalhador assalariado do campo, ele trabalha na terra dos outros, ele trabalha para os outros. Então, desde muito nova, eu tinha essa angústia dentro de mim, que era, além de estar trabalhando na terra dos outros, nossos corpos eram dos outros também, né? Os patrões do meu pai ali do campo, eles nos consideravam deles, né? A gente era uma propriedade deles, né? Enquanto pessoas, a gente era uma propriedade deles. E isso sempre me angustiou. Eu conheci muito cedo a Pastoral da Juventude, né, pela Igreja Católica, porque na zona rural, nos anos 90, o que chegava era a Igreja Católica. Então, eu conheci a Pastoral da Juventude e comecei aí, com 13 anos, militar na Pastoral da Juventude. Daí, eu, por uma luta por transporte público, para ter acesso à escola, porque morar na zona rural, para chegar na cidade para estudar, essa é a nossa primeira tarefa, né, quando a gente entra aí no processo da adolescência, é continuar os nossos estudos. Então, a minha luta era por estudar. Então, a minha primeira luta era, eu preciso garantir transporte para conseguir chegar na escola, né. E daí foi aí que eu entrei para o movimento e comecei a descobri aí que eu teria muitas lutas, sistema patriarcal que tanto nos caleja aí, né. Comecei a militar daí no movimento estudantil e na Pastoral da Juventude ao mesmo tempo, enquanto mulher naquela sociedade, corpo sendo preparado para os abusos, né. E foi assim, logo em seguida eu participei aí de alguns partidos políticos, né, e atualmente hoje, né, eu virei mãe e passei por alguns movimentos feministas. Eu nunca consegui me encontrar enquanto uma mulher naqueles movimentos, assim, tipo, começando pelo estereótipo de que o movimento feminista que eu ia e que eu participava e que eu procurava me encontrar eram formados por mulheres brancas e magras. Então, já começava ali, assim, eu não me encaixava naquele perfil de mulheres, e eu tinha aí mais uma luta enfrentar por me encontrar em algum feminismo, né? E eu passei, assim, hoje eu tô com 35 anos, então a minha vida foi procurar aí uma identidade no movimento que encaixasse com essa identidade de mulher rural, de mulher que tem especificidades diferentes das mulheres que estão na cidade, né, e foi nessa construção do feminismo comunitário, né. Eu, atualmente, em um sindicato, então toda a minha militância dos 19 anos até hoje foi no movimento sindical, que é um movimento muito machista, né, e também não era o meu lugar de fala ali, né, então eu tinha também, era mais uma questão mais uma luta por sobrevivência naquele espaço, de como que eu conseguiria pautar todas essas complexidades que desde a adolescência me acompanhava, né. Não tem sido uma tarefa fácil, né, e a gente tem aí, a partir de 2018, sou apresentada aí ao feminismo comunitário, e venho buscando aí essa minha identidade, né, buscando tentar dar lugar de fala para essas mulheres como eu, que vêm do rural, e que também, que não está no MST, né, porque o Brasil rural é muito maior do que o movimento Sem Terra, né, e que é um movimento do qual eu tenho aí muita simpatia e aprendi muito pela minha caminhada, mas tem um outro setor de mulheres no campo, que são as mulheres
que vem do assalariado do campo, que somos trabalhadoras que não temos condição, hoje, nesse feminismo que é apresentado, de nos identificar, né? Então, foi um pouco nessa luta por entender que, num Brasil rural, católico, a minha pauta era muito maior do que pensar só na descriminalização do aborto e pensar só na questão de conceptivos, métodos conceptivos e outras coisas. Então, quando eu só encontrava essa discussão, era o que me deixava aí com um vazio muito grande, e é nesse vazio que eu conheço o feminismo comunitário, e é nessa luta hoje e nessa construção que eu estou aí me reconhecendo. Atualmente, eu moro em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, trabalho aqui, moro no Bom Retiro, que é um bairro mais periférico aqui do centro de São Paulo, mas é uma região central, e estou aí desenvolvendo algumas coisas, né? Uma é essa luta no feminismo comunitário, outra é uma luta para ajudar, né, levar comida nesse processo de pandemia para os moradores de rua aqui de São Paulo. Então, a gente está aí com um projeto de levar cestas orgânicas, com uma parceria com o campo, né, que é da onde eu venho e da onde eu sempre estou aí, e a gente está nesse processo. Então, é um pouco isso, assim, que eu queria falar da minha história, né. Então, eu venho dessa negação do movimento feminista eurocêntrico, né, é um movimento que nunca eu me encontrei, procurei muito me encontrar, mas nunca me encontrei. Então, acho que é um pouco isso a minha apresentação. Vamos agora, então, para a Tamiquan. Diaúdio, Arroquan, todas, bom dia. Eu sou Tamiquan Thierry Pataxó, né, como já foi apresentado, desde já, né, pedindo aí licença para as nossas ancestrais, né, que vieram antes da gente, então, pedindo licença para elas, para estar aqui falando hoje, e mandando um forte abraço para todos que estão ouvindo, né, para todas vocês, e agradecendo também a oportunidade. Moro, né, com a minha família também aqui, Guarani do Jaraguá, minha família de coração, e venho falar da onde, né, eu vim. Eu sou filha aí de uma grande guerreira, né, muito conhecida aí no nosso território, que eu nasci no sul da Bahia, né, como Sussuarana, como Olho de Folha, né, e neta também de uma grande guerreira aí que é conhecedora das águas por ter habilidade em pescar, né. Então, venho dessa raiz aí, né, e como foi a minha primeira, né, atuação, sempre na recuperação dos nossos territórios, né, não recuperando só físico, mas também ancestral, né, de memória. Então, a minha primeira luta sempre se deu quando eu me conheci de gente, lutando a recuperação desse território, tirando a propriedade privada e recuperando esse território para que esse território viesse para os nossos povos, né? E desde muito cedo, né, minha vida foi com muita violência pelo Estado brasileiro, assim como minha família, como o meu povo Pataxó, que vem a todo momento aí lutando, né, desde a invasão desse território, porque aqui antes, né, e agora e permanente, existia vários povos originários, e existe, vamos continuar lutando, né? Então, venham para cá, para o Jaraguá também fazendo parte, né, da recuperação desse território aqui do povo Guarani-Buá, aqui de São Paulo, né? Na recuperação desde o território, mas também recuperando, né, a nossa mãe e irmã terra e também irmã natureza, né? Trabalhando aí na bacia de evapotranspiração, que é o sistema de tratamento de esgoto, fortalecimento da cultura dos jovens, da nossa cultura, trabalhando com argila, trabalhando também aí com amor e com carinho na plantação, na recuperação aí, do território, né? Não é responsabilidade só dos povos indígenas lutar, né, pela natureza, e sim de toda a humanidade que precisa dela. Então, como foi o meu encontro com o feminismo comunitário aí, né, nessa caminhada em 2018, ali o Cine me convida para estar em Brasília na luta das águas, né, pela água, para não privatização da água, né, porque a água
é o bem da humanidade. Nós, mulheres, né, temos a dádiva de ter o leite materno para amamentar nossos filhos, quando assim que nasce, o médico logo já fala, dá o leite materno, né, para alimentar e nutrir. E o leite materno que a nossa Mãe Terra nos dá é a água, né? A água é o nosso leite materno que nutre toda a humanidade e que ela não pode ser vendida. Então, aí, me encontrei com o feminismo comunitário e o que me chamou a atenção, não só a mim, mas sim de vários povos indígenas, entre homens e mulheres que estavam ali, foi essa luta na memória ancestral, né? Não olhando, claro, usando o nome como feminismo comunitário, porque é um nome globalizado, mas com outro conteúdo, né? A pauta do feminismo comunitário não dá só a violência contra as mulheres, claro que é uma pauta importante, mas a violência às mulheres não é uma responsabilidade só nós, mulheres, mas sim da nossa comunidade, e como chamar nossos irmãos, né, nossos filhos, nossos pais para essa reflexão, né, porque a comunidade, o feminismo comunitário traz como corpo, parte representa mulher, parte representa homem, no meio as pessoas intersexual, mas junto com a natureza e por conta do patriarcado e do machismo, a nossa comunidade está andando meio fragilizada. Então, nós mulheres precisamos abrir, né, nosso olho e olhar com a mirada e fazer com que os nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais olhem também com a mesma mirada para que a gente possa seguir junto. Então, o feminismo comunitário traz, né, essa importância e aí nos identificamos, né, porque a nossa luta não pauta só numa coisa. A gente, como mulher, como parte de cada povo, como parte da esperança, temos, né, também a nossa fala, né, a nossa importância aí de discutir a saúde, temos aí essa parte. Então, somos parte de cada povo, né? Somos metade, e essa metade o feminismo comunitário traz, não é em número, mas sim da importância da voz da mulher. Então, foi nessa perspectiva aí, nesse encanto, que nós aí se aproximamos com o feminismo comunitário, a partir daí começamos a construir. Eu fui a visitar, né, as comunidades indígenas e também os tecidos do feminismo comunitário, que o feminismo comunitário é o movimento orgânico mais internacional de toda a Abya-Yala, né, como já foi falado, a Abya-Yala é o nome de toda a América, como chamamos aqui Pindorama Brasil, né, porque o nome Brasil é um apelido, né, nós chamamos Pindorama, né, então fui aí conhecer aí as companheiras e as irmãs do México, né, do Peru, da Bolívia, né, da Colômbia também, conhecendo e seguimos junto construindo. Então, o feminismo comunitário entrou no nosso território e o mais lindo é saber que o feminismo comunitário não é um feminismo indígena, mas sim de todas as cores, de toda a tonalidade de pele, com a memória ancestral de cada território, né? A Bolívia nasce na Bolívia, mas nós, povos indígenas, aqui de Pindorama, Brasil, temos a nossa memória, a história, que é a memória de luta da minha mãe, né? Então, a nossa luta não começou aí na Revolução Francesa, e sim há muito antes, né? Então, essa foi uma parte, né, também que nos aproxima como mulher de luta, como parte de cada povo, como vir nessa descolonização com as nossas comunidades indígenas, né, de toda a Abya-Yala, né, como a argila que eu trabalho, né, com as mãos na argila, existe argila preta, amarela, branca, vermelha, quando se cava um buraco, você vai ver nas camadas de argila que tem ali, nenhuma dessas argilas estão brigando por ser mais argila, por ser mais medicinal, porque a argila branca é melhor do que a argila amarela, enfim, são argila, né, são as cores e as belezas que Nhanderu, Nhamissum, né, a Pachamama nos traz. Então, o feminismo comunitário tem um aporte muito grande, né, proposta de política para descolonização, né, dentro do território e também ao mundo, que é mostrando também desde as cores da nossa natureza, que é a argila, como a Julieta fala que as margaridas, tem a margarida amarela e a margarida branca, nenhuma estão brigando por ser mais margarida, mas são margarida. Então, nós somos mulheres, nós somos guerreiros, nós somos a comunidade, e a comunidade, quando a gente fala feminismo comunitário de Abya-Yala, não estamos falando só de uma pessoa que mora numa comunidade, porque a comunidade é a nossa família, né? Você que está na sua casa
tem a sua comunidade, que é a sua família, é sua mãe, é seu primo, é seu tio, é suas filhas. Então, isso é o comunitário, é o orgânico de nutrir. Um alimento orgânico é maravilhoso, porque, inclusive, nós estamos precisando, a humanidade precisa do que é orgânico, assim como o alimento, assim como a construção política, assim como os pensamentos. Nesse momento, eu agradeço por estar me ouvindo e essa é a minha aporte até esse momento. Gratidão. Incrível, Tamikwa, muito obrigada. Incrível a sua fala. Então, Cláudia, vamos a... hermana, vamos a fazer um rascunho de qual é o caminhar, qual é a trilha que ha feito o feminismo comunitário. O feminismo comunitário nasce como esse nome do processo de cambio na Bolívia. Um processo político de nossos povos. Não é um resultado do caminhar de um tipo de feminismo e não somos uma corrente derivada do feminismo e vamos explicar por quê. Nós respeitamos as feministas, mas é o processo de cambio da Bolívia, um processo de troca, de mudança que foi feito desde a memória da ancestralidade dos povos originários lá na Bolívia. E tem como processo político organizativo não um partido político, sino a coordenação de organizações sociais que propõem, dentro da democracia institucional e formal, propõem uma alternativa de candidatura para ser governo. Ganhamos as eleições, utilizamos homens e mulheres, porque a votação é de homens e mulheres, utilizamos a democracia formal para posicionar um projeto político das organizações sociais na Bolívia. Lá é que nós, como feministas, somos questionadas, somos movimentadas, que é o processo de descolonização. Nesse processo de troca, de mudança, que coisa significaria a descolonização da participação política de nós como mulheres, de nós como de mulheres criando comunidade, que era do feminismo autônomo, da dignidade e da autonomia. Então, o que significava esse processo de descolonização? Como assim continuar chamando-nos feministas? Se a palavra feminismo não está na linguagem de nossos povos, não está no cotidiano das lutas das mulheres que fazem as organizações sociais. Então, é aí que, como agora, feminismo comunitário de Abya Yala, nós havíamos descolonizado o próprio conceito, posicionado nossos corpos de mulheres e nossos territórios em el olhar do mundo, en el olhar histórico. As feministas de que nós também havíamos aprendido muitas coisas, as feministas dan data de nascimento na Revolução Francesa lá em Europa e lá em França. E todos os feminismos, todas as correntes de feminismo têm esse nascimento. Se construem a partir de esses conceitos. A posição diante do paradigma de 1789. Tomar um posicionamento ante o feminismo. Nós, então, seríamos filhas da Europa? Não, não somos filhas da Europa. E também, agora, mesmo vocês podem ver, feminismo comunitário é feminismo indígena. Então, esse pensamento eurocêntrico, reducionista e de paradigma. Está o feminismo e estão os outros feminismos. Então, o que nós fizemos é conceptualizar
esa palabra que se constituye hoy no paradigma. Lutar contra ese paradigma sería mucho más difícil, porque no nos podemos llamar Kamasa Guarminanaca, mas ¿quién es que va a comprender? Kamasa Guarminanaca son palabras en mi idioma, mas ¿quién es que va a comprender? Podrían decir, fala, canta, trae artesanado, bala, danza, Kamasa Guarminanaca. O, sí, un feminismo para las indígenas, un pensamiento para las indígenas. Es así como arte, artesanato, es como filosofía, cosmovisión, es el mundo. Entonces, para posicionar nuestros cuerpos, nuestras lutas, nuestra existencia de territorios antes de la invasión colonial, nos habíamos tenido que reconceptualizar el feminismo. Entonces, primera cosa que nos tenemos que hacer para descolonizar es hablar de que el feminismo comunitario para nosotros es a luta de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la historia, mujer que luta contra un patriarcado que oprime o pretende oprimir. Bueno, entonces, el concepto reconceptualizador y descolonizador de feminismo comunitario es a luta para nos. Feminismo comunitario es a luta de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia que luta contra un patriarcado que oprime o pretende oprimir. ¿Ya? A luta de cualquier mujer. Entonces, no estamos hablando que las europeas no son mujeres y que no están construyendo sus lutas. Lo que estamos diciendo es que en estos territorios de Abya Yala, que nos llamamos así, en estos continentes, tenemos mujeres que estamos lutando mucho antes de la Revolución Francesa contra un sistema patriarcal. No somos herederas. Entonces, el feminismo comunitario es más antiguo que el feminismo. ¿Mas por qué llamamos feminismo comunitario? Porque caminamos en un mundo globalizado. Y si nos no entramos en esta disputa semántica, y estoy hablando un idioma que no es mi idioma, y está posicionado, vivimos en un mundo globalizado, posicionado a partir del eurocentrismo. Entonces, tenemos que posicionarnos entre eso. Podemos llamarnos otro nombre, Kamasa Guarminanaca, como falei, o disputar el sentido das palabras que hoy son paradigma. Entonces, nos llamamos feminismo comunitario y disputamos, cuestionamos. Aquí es eurocéntrica y pretende ponerse como paradigma das lutas de las mujeres en el mundo. Entonces, cualquier mujer, también las europeas, más en Europa. Es importante las mujeres europeas en Europa. Y nos, feminismo comunitario, en Abya Yala, en este continente, norte Abya Yala, centro Abya Yala, sur Abya Yala, que también se llama mal llamado América, norte, centro, sur. Entonces, este continente que existía antes de 1500, existíamos antes de 1492, aquí nos teníamos organización social, espiritualidad, nos teníamos problemas políticos, guerras también, mas también teníamos esperanzas. No es que cuando llegan a invadir nuestros territorios, nos habíamos nacido a la vida política. Aquí teníamos nuestros problemas, teníamos nuestra comida, nuestras danzas, nuestros pensamientos, nuestros propios problemas y nuestras propias soluciones. Entonces, aquí, Ñanderú, la mãe naturaleza, y también nuestros pueblos habíamos vivido. Y en comparación, es lo que paso en mi último libro, en comparación de cuál es la situación de las mujeres en 1300, por ejemplo, que ellas no conocían a nosotros y nosotros no conocíamos a ellas. En 1300, en Europa, las mujeres no tenían derechos políticos, no tenían derechos religiosos, no tenían derechos a la tierra. En nuestros territorios, como no teníamos propiedad privada da tierra, todo el mundo tenía tierra.
todo mundo podia sobreviver. E nos direitos políticos, nos direitos da espiritualidade, que é também político, as mulheres participávamos da ritualidade da mãe lua e os homens do sol. Então, em comparação com os territórios da Europa, aqui em 1300, por exemplo, a vida, as condições de vida para as mulheres eram muito melhores que as condições de vida para as mulheres em Europa. Então, não é que nós temos que seguir o paradigma da Europa, é que nós temos que reconhecer que aqui, neste território de Abya Yala, América, como mal chamam, aqui houve um processo de colonização, de dominação, de apagamento, de invisibilização e de matar nossas memórias. Então, o feminismo comunitário o que fala é nós vamos a surgir com essa memória de ancestralidade, mas não para dizer, agora vai embora todo aquele que não é indígena. Não. Sempre nossos povos originários foram povos que acolheram, que nós sempre caminhamos este território sem fronteiras. Como minha irmã Tamiquachihi falou, os indígenas têm pele mais escura, pele mais clara, pele meio clara, todos os colores, não? Então, é aí que nós podemos falar da proposta de comunidade. Não? A proposta de comunidade é a proposta de esperança. Mas queremos também falar de dois conceitos muito importantes, irmã. A diferença entre patriarcado e machismo. É muito importante para isto que queremos com as redes de Maré, com as irmãs de feminismo favelado, todas as irmãs aqui que estamos construindo. Para nós, não é o mesmo que para as feministas que falam de patriarcado, de machismo, de gênero, como se fosse o mesmo. Para nós, muito importante. Para nós, patriarcado é o sistema de todas as opressões, todas as discriminações e violências que sofre a humanidade. Por humanidade, compreendemos homens, mulheres e pessoas intersexuais. Então, o patriarcado oprime, é um sistema de opressões que oprime a humanidade e a mãe e irmã natureza. Não oprime solamente a la humanidade, oprime também a la mãe e irmã natureza. Mas é um sistema de opressões construído sobre os corpos das mulheres. Não? Então, o patriarcado é o sistema historicamente construído sobre os corpos das mulheres. Então, o patriarcado é escravista, colonialista, capitalista e neoliberal. A diferença com o machismo é que o machismo são comportamentos e formas de pensar. Então, é isso que nós estamos trabalhando em nossas comunidades, em nossas famílias, em nossas aldeias. É o machismo que temos que cambiar. Por isso somos feministas comunitárias. Trabalhamos em nossas comunidades para que nossos irmãos e nossas irmãs, porque o machismo diz que, nessa forma de comportar e de pensar, diz que as mulheres são inferiores a los homens. É isso que pensa o machismo. São formas de pensar e comportamentos. Mas isso pode trocar-se, pode mudar-se. Machistas são as mulheres também que pensam que as mulheres somos inferiores a los homens e que devemos obedecer a los homens. Então, é o machismo que vamos a lutar em nossas organizações, em nossas famílias, em nossas comunidades, para que juntos, iguais, diferentes, mas iguais, podamos lutar contra um sistema patriarcal que oprime a humanidade e a mãe e irmã natureza. É o machismo contra o qual lutamos. Então, é muito importante essa diferenciação, porque não é o homem nosso inimigo, pode ser nosso parceiro, mas deve deixar de ser machista, deve deixar de violentar, de amassar, de insultar, de acosar, de agredir. E é isso que vamos a lutar, porque o feminismo comunitário também está em la periferia de São Paulo, en la zona sur, en la zona leste, estão grupos de hermanas feministas comunitárias. Então, aí que vamos a lutar com nossas irmãs e com nossos parentes também
en área rural. Eu queria, assim, também ouvir, né, a Rafaela e a Tamiquan, e pensar, assim, como a gente pode transpor esse conceito, né, que você falou bastante, a Tamiquan também, do feminismo comunitário, no contexto urbano. Rafa, você? Tá, vamos lá. É difícil mesmo, mas vamos lá. Então, até trazendo para o que a Ana Paula, porque na Cláudia acabou de colocar, né? Eu vivo no contexto urbano, né? Apesar de ter vindo do rural, eu estou aqui no contexto urbano. Primeiro é a questão de território para a gente, né? Como que a gente vê essa coisa do território? O meu território lá, o sindicato onde eu trabalho, o bairro onde eu moro aqui, para mim é o meu território, é aonde a gente vai construir a nossa organização, né? É aonde eu estou construindo todos os dias o feminismo comunitário, porque o feminismo comunitário é uma organização política que faz parte do meu dia a dia, ele não está separado, ele está na criação que eu estou dando para minha filha de 5 anos. Os conceitos que eu estou aqui defendendo, que eu estou aqui colocando, os conceitos que eu uso no dia a dia dentro da minha casa, na criação da minha filha e na minha vida com meu companheiro. E é nesse sentido que eu venho buscar, assim, o conceito que mais me fez me apaixonar, assim, pelo feminismo comunitário, que é a questão, eu não sou uma pauta de reivindicação, as mulheres não podem continuar sendo uma pauta de reivindicação dentro da sociedade, dentro da esquerda. Nós somos metade de um povo, e como metade de um povo, eu quero construir saídas para todos os problemas que eu vivo, que é dessa metade desse povo. Nesse sentido, até por ser do movimento sindical, eu acho que a grande questão, eu sei que o movimento sindical hoje vive uma crise no Brasil, vive uma crise identitária, vive uma crise das pessoas não confiar no movimento sindical, mas eu ainda acho que até pelas lutas que tiveram nas últimas décadas, nós mulheres hoje somos mais uma vez castigadas, porque a gente ganhou aí uma jornada tripla, quádrupla, quando a gente tem filho, a gente ganha aí mais uma tarefa, né, enquanto mulher trabalhadora. Então, o que eu tenho discutido, assim, o que eu tenho pensado muito, nós precisamos encontrar saídas enquanto mulheres trabalhadoras, nós precisamos se organizar enquanto mulheres trabalhadoras, porque a grande diferença entre nós e as mulheres, que o feminismo eurocêntrico traz para mim muito essa visão, é que nós somos mulheres trabalhadoras e somos aí exploradas por um sistema muito mais do que as mulheres burguesas, né? Então, quando eu penso isso, eu não sou feminista, eu sou feminista comunitária, eu sou feminista comunitária porque eu sou uma mulher nascida das mulheres trabalhadoras. Minha mãe é uma trabalhadora e é com a minha mãe, com a minha avó, com a minha vizinha que eu quero discutir. Para mim, o feminismo que discute só com a juventude, que discute só com o que é belo da vida, não cabe na minha vida, não cabe nos territórios na onde eu estou, porque é um feminismo que não dialoga com as mulheres que convivem comigo. A minha maior dificuldade na minha vida, por dizer que eu era feminista, é porque eu não conseguia convencer a minha mãe do que é feminismo. E eu sei que a minha mãe é uma feminista. Se eu hoje estou aqui, é por conta da criação da minha mãe, mas eu nunca consegui convencer ela, eu nunca consegui dizer para ela, e eu acho que é uma dívida histórica aí que eu tenho comigo mesmo, que ela é o meu grande exemplo de mulher feminista, uma mulher trabalhadora que criou 5 filhos no mundo rural. Um mundo que é totalmente difícil, assim, que a gente não tinha uma máquina de lavar, que a gente não tinha as facilidades, algumas facilidades que algumas mulheres, por exemplo, têm hoje ou já tinha nos anos 90, né? E ainda criou esses 5 filhos nos anos 90 com todas as dificuldades aí do governo FHC e tudo mais que a gente sabe, né? Então, como que eu faço essa discussão com ela, né? Quando eu encontro o feminismo comunitário, e assim, até uma coisa que me emociona, é que eu
várias lives que eu tenho participado, ela está lá assistindo, porque é algo que hoje ela consegue se identificar. E ela não se identificava nos outros movimentos que eu participava, né? Tipo, pelo contrário, era assim, era como se a minha militância fosse dividida e como se eu estivesse usando máscaras. Cada hora eu colocava uma, né? Então, assim, a Rafaela, filha, não era a Rafaela militante. Hoje não, hoje eu sou a Rafaela militante, a Rafaela, a mesma pessoa. Eu não preciso mais ficar dizendo que eu, num ambiente eu ser uma coisa e no outro ambiente ser outra. Eu não tenho vergonha mais de dizer que eu sou feminista e feminista comunitária, não tenho mais vergonha. Mas eu tinha vergonha de falar que eu era feminista, porque nem eu mesma acreditava naquele feminismo que eu defendia, né? Então, eu acho que essa para encerrar, eu acho que essa é a grande questão para mim, né? Descolonizar o feminismo, ir atrás de buscar a minha identidade, a identidade do meu povo, para construir a partir desse território. E acho que, para encerrar mesmo, Ana Cláudia, precisa ficar brava, acho que a gente tem aí uma tarefa muito grande, que é reorganizar a classe trabalhadora num nível internacional, né? Então, por isso que o feminismo comunitário é tão importante nesse momento, nesse território de tanta violência e de todo o caos genocida que a gente está vivendo, né? A gente precisa aí construir o Fora Bolsonaro, mas construir o Fora Bolsonaro fora das nossas caixas, fora dos nossos muros, que hoje nos limita a pensar a partir só da vivência do outro. A gente tem que pensar a partir da nossa vivência, a partir da nossa realidade. Obrigada. Obrigada, Rafaela. Passar para a Tamiquan. Como aportar isso, como cria o feminismo, esse conceito aí na cidade, enfim, lembrando, o feminismo comunitário de Abya-Yala não é um feminismo só indígena, né, é um feminismo de todas as cores, né, então é a luta de qualquer mulher, como a Julieta já colocou, em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo da história, a partir daquela memória, né, então o feminismo comunitário de Abya-Yala é um movimento internacional, orgânico, a qual nós convidamos, né, as mulheres, todas as comunidades, independente da crença, da tonalidade de pele, para construir junto com a gente, construir sonhos, né, então é um movimento internacional orgânico, a qual a gente chama, né, para que a gente tenha uma organização e cada país desse tem a voz, uma dona que nem a Julieta Paredes, ela vem, né, com a luta, né, vem com esse conceito, aí lá na Bolívia, mas não é a dona, nós em cada país temos uma porta-voz, né, e temos essa orgânica, né, de construção, então é importante colocar isso, importante convocar também, né, as demais, para que a gente venha construir isso, e falar também um pouco, né, da nossa memória, e também o que o feminismo comunitário vem trazendo, é essa memória, esse resgate também, e falar um pouco da nossa espiritualidade. A espiritualidade indígena não é um folclore, né? Com as nossas lutas, primeiramente, está a nossa espiritualidade, né? Nós, sem a nossa ancestralidade, sem a espiritualidade, nós não vamos para uma luta, seja no direito à educação, à saúde, na demarcação dos territórios. Então, primeiramente, nós temos nossa espiritualidade e o feminismo comunitário vem respeitando isso. Vou passar para a Julieta, como está curto o tempo. Obrigada a todas. Obrigada, viu, Tamiquan? Muito obrigada. Julieta, é com você, para encerrar belamente nossa primeira mesa, que já começou bastante quente. Grata com vocês, hermanas, porque toda esta força do feminismo comunitário, hermanas, também recebe ataques, ¿no? Y queremos ser gratas con vocês, hermanas, que sostiveram. Todo se pode falar, não é que aqui são ángeles, não é que estamos, é uma luta, mas se deve falar de cara em cara, não? Então, hermanas, nós queremos ser gratas com vocês de não haver calado a boca do feminismo comunitário, que é, além das pessoas, é uma construção em toda a Abya-Yala, é uma esperança para nossos povos, é uma esperança para nosso mundo em concreto. Então, eu vou finalizar nossa fala, grata com vocês, e quero dizer o seguinte: no quiero sem tu mano caminar por la vida sin razón,
Quiero crear un mundo de color entre los cielos y el mar. Quiero sembrar en tu corazón una esperanza de amor. No quiero ver más llanto ni dolor. Quiero que tengamos amor. Quiero ser libre contigo. Quiero a tu lado crecer. Quiero ser libre contigo. Quiero en tus brazos soñar. Quiero ser libre contigo. Quiero a tu lado vivir. Quiero ser libre contigo. Quiero entregarte mi amor. Gratidão, gratidão, hermanas, gratidão, gratidão. Muito, muito obrigada, Julieta, muito obrigada, Rafaela, muito obrigada, Tamipuã, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. A próxima mesa está começando já no link que todo mundo recebeu, a gente segue aqui. Muito obrigada, vamos juntas nessa comunidade.